Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Os Caminhos da Voz. Aqui se fala do uso profissional da voz nos multimeios da comunicação e aqui se fala também de oratória, de falar em público. Na verdade, de como perder o medo e falar em público mesmo com timidez, mesmo com medo. Tá certo? Eu sou Giba de Jesus, sou profissional da voz há 30 anos como locutor, nos multimeios da comunicação. E de um tempo para cá, me dedicando bastante também à oratória, a falar em público, a ajudar pessoas que querem melhorar a sua oratória e querem perder o medo e a timidez. Na verdade, querem falar em público mesmo com medo, mesmo com timidez. O que eu tenho feito é estudar bastante, buscar muitas informações, colocar em prática tudo o que eu tenho aprendido e também repassando aqui para quem acompanha o canal e também quer ter a habilidade de falar em público, mesmo com medo, mesmo com timidez, e ter a capacidade de falar, de mandar o recado, de falar aquilo que tem que ser falado profissionalmente ou de uma forma, enfim, sem compromisso. Isso que eu queria dizer. Tá certo? Bom, o que eu quero falar hoje aqui no canal Os Caminhos da Voz é uma pergunta que sempre me fazem. E me fizeram de novo essa pergunta. Giba, muito legal, oratória, falar em público, é muito bom, né? Para quem trabalha como vendedor, para quem trabalha com público, para quem faz palestras, é muito bom, muito legal tudo que você fala. Mas tá, eu quero. Como é que eu faço? Como é que eu começo? Por onde que começa? Então é sobre isso que eu vou falar agora, tá certo? Mais uma vez, prazer, aqui é o Giba de Jesus, esse é o canal Os Caminhos da Voz, e é o seguinte, eu vou falar do que eu faço, do que eu fiz, do que eu tenho feito, do que eu fiz para começar, para dar um start. Foi o seguinte, teve um momento da minha vida que eu comecei a trabalhar em rádios grandes, em rádios maiores. No começo da minha carreira eu trabalhei em rádios menores, em rádios comunitárias. Então não tinha muitos grandes eventos para apresentar, para falar, e eu improvisava no rádio, no microfone, mas para uma plateia, no começo da minha carreira, foram poucas oportunidades. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar na Manchete Gospel, depois virou Gospel FM, depois na Rádio Sucesso e na Rádio Metropolitana, aí apareceram grandes eventos e grandes oportunidades de falar em público. Na Gospel FM, muitas oportunidades de falar em público. Eu apresentei um monte de eventos, apresentei um monte de programas, fiz um monte de entrevistas e também palestrei em várias igrejas, A Igreja Renascer em Cristo tem várias igrejas abertas em todo o Brasil e eu tive a oportunidade de palestrar em muitas delas em São Paulo e fora de São Paulo, E eu precisei aprender a falar em público, Mas eu tive uma grande sacada que foi, no meu período trabalhando na Gospel FM, eu comecei a frequentar também os cultos da Igreja Renascer e tinha alguns cultos que eu gostava muito, Tinha um de segunda-feira, que era para empresários, e normalmente eu ia aos domingos, com a minha família. Mas o de segunda-feira eu gostava de prestar atenção, como que quem ministrava, o culto, na verdade era uma palestra, uma reunião de empresários e profissionais liberais, era o apóstolo Estevão Hernandes. E eu ficava prestando atenção, como é que ele falava, como é que ele conduzia, Tinha um tema, ele desenvolvia esse tema, falava, trazia ali algumas histórias, conversava com algumas pessoas e no final tinha ali um encerramento. E eu ficava prestando atenção como é que ele fazia. E eu percebi que tinha um jeito ali, que ele fazia da mesma maneira sempre. Tinha um jeito. E eu saquei esse jeito, comecei a prestar atenção também em outros pastores de outras igrejas, comecei a prestar atenção em palestrantes, na galera que faz stand-up, comedy. Eu vi que tem um jeito ali, Tem um começo, meio e fim, tem um jeito de começar, tem um jeito ali no meio, no recheio, e tem um jeito no final. E eu comecei a me ligar, peguei as sacadas, e um dia eu perguntei para um colega, um pastor amigo lá da Renascer, eu falei, poxa, como é que faz? Eu vejo o jeito que vocês fazem, eu acho que é desse jeito, tá, mas como é que eu faço para começar? Ele, olha, só tem um jeito, se coloca na situação, arruma um jeito, pergunta para alguém se você pode palestrar sobre algum assunto, se você quer falar sobre algum assunto, e se coloca lá na situação de falar em público. E aí foi o que eu fiz.
Eu fui palestrar em algumas igrejas de São Paulo, em alguns eventos fora de São Paulo, falando da minha vida, né, da minha trajetória, de como eu virei locutor e de como eu trabalhei durante bastante tempo na gospel, com muitas histórias. Só que eu contava de um jeito lá que funcionava, mas não era do jeito ainda que eu tinha sacado, né, o começo, meio e fim. E aí esse cara ele falou, olha, você tem o mais importante de tudo é saber o que você vai falar. Então estuda o que você vai falar. Estuda. Qual é o tema? Então você estuda, você vai fazer uma abertura, vai falar desse tema, vai trazer o contexto, vai trazer informações, o máximo de informações que você tiver, você vai contar histórias, analogias, você vai brincar se for o caso, mas assim, estuda o tema, tenha domínio do tema. E aí o encerramento também, você vai encerrar, vai agradecer, ou então vai chamar para uma próxima oportunidade, vai convidar as pessoas para algum canal, para algum curso, para alguma coisa. Mas, como eu disse, ele me disse, na verdade, é assim, ó, começa assim, vai assim no meio e termina assim. E foi o que eu fiz, e começou a dar super certo. E eu comecei a fazer, e eu comecei a dominar, e aí foi que eu entendi como é que funcionava a palestra. Primeiro, né, você preparado, mesmo com medo, mesmo com timidez, você vai, porque você está preparado, domina um assunto, se acontecer algum imprevisto, você não é pego de surpresa porque você estudou. Também trabalhei na Rádio Sucesso e tinha grandes eventos, né? Evento de 1º de maio, com milhões de pessoas. Tinha alguns eventos também corporativos que eu tinha que participar. Tive a oportunidade de palestrar também para algumas pessoas. Na Rádio Metropolitana, uma rádio jovem, também tive algumas oportunidades de palestrar, de falar em algumas situações. Mas na Rádio Gospel, né, com a Igreja Renascer, foi onde eu me coloquei em situações, né? E mais recentemente, eu tinha deixado um pouquinho de fazer palestras, né, até por causa da pandemia e de outras coisas, né? E do trabalho que eu desenvolvo hoje, eu trabalho hoje numa empresa de reportagem de trânsito, que eu sou um jornalista, um radialista que ajuda as pessoas, o ouvinte de rádio, com os melhores caminhos, falando do trânsito, das alternativas, falando do transporte público, de coisas importantes do trânsito. Então eu estava meio sem tempo, mas recentemente eu resolvi startar novamente a questão da oratória, de falar em público, porque eu comecei a prestar atenção, muita gente me perguntando, ou eu vendo muita coisa relacionada a falar em público, e eu vejo uma grande dificuldade nas pessoas, medo, enfim, as pessoas travam, têm sintomas físicos, sintomas emocionais, né? Ficam nervosas e não conseguem falar em público e não querem de jeito nenhum. E eu comecei a estudar novamente, startar, e aí eu chamei um amigo, preparei uma palestra, né? A palestra é como falar em público mesmo com medo e com timidez. Então eu preparei direitinho, estudei, tá toda prontinha ali, tudo que tem que falar, começo, meio e fim, e eu chamei um grande amigo meu, pastor Oliveira, lá de Guarulhos, da Igreja Macários, e falei, pastor, olha, eu tenho uma palestra, será que você não tem aí uma oportunidade um dia para eu falar? Poxa, ele falou, claro que eu tenho, olha, vamos conversar, vai ser tal dia. Aí fez banner, anunciou, e lá vai eu para fazer essa palestra sobre como perder o medo de falar em público, ou falar em público mesmo com medo e com timidez. Me preparei, fiquei bastante nervoso, né? Mas me preparei direitinho, tudo que tinha que falar, o começo, o meio e fim. Me coloquei na situação lá de falar em público, a igreja estava cheia, foi muito legal. Foi um grande desafio, passei por esse desafio, aprendi com esse desafio. Depois fui para mais 2 igrejas, depois fui para um evento corporativo, né, da empresa, da Redditor, né, do Hospital São Luís. Fui convidado para fazer uma palestra para profissionais de TI, né, que tinham dificuldade de se comunicar, de falar em público. Fui falar para essa galera, foi muito legal. Foi muito legal, eu cresci demais ali, aprendi demais ali, e agora estou distribuindo aí, ajudando quem tem esse interesse de falar em público, mesmo com medo, mesmo com timidez. Mas respondendo claramente, objetivamente a questão, como é que começa? Começa observando, se preparando e se colocando em situações. Prepare situações e vá falar em público. Antes, se você quiser, você ensaia na frente do espelho, se grava no celular, faz uma apresentação para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu pai, enfim, para os teus amigos, mas só dá para aprender mesmo, na verdade, no paredão ali, fazendo, se colocando em situações, tá certo? Se tem uma dica que eu posso te dar para começar, é isso.
Se prepara, observa e se coloca em situação que você tenha que falar em público. Você vai ver. Vai fazer ali um pouquinho, depois vai melhorar um pouquinho em pouquinho você vai estar craque. O importante é fazer. E eu tenho uma frase que eu adoro: feito é melhor do que perfeito. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, você vai melhorando a cada dia até chegar a um ponto que você vai ter muita segurança para falar sobre qualquer assunto em público, ou numa gravação de vídeo, ou numa live, enfim. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e já sabe, qualquer dúvida sobre o uso profissional da voz e sobre oratória, sobre falar em público, qualquer situação, manda sua pergunta que quando for possível, assim, na mais breve possível, eu vou responder a sua pergunta, tá bom? E tem um montão de outros conteúdos que eu vou falar, algumas que eu vou falar aqui periodicamente, tá certo? Eu não sei o dia exato que eu vou entrar, mas eu vou sempre estar por aqui trazendo conteúdos sobre o uso profissional da voz. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.